Bom dia, caros amigos. Começa agora mais um Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma, uma rádio inquieta, e o Passa a Bola também o é. Como habitualmente analisamos os jogos cronologicamente, e a semana começou com a Champions League e com uma festa muito bonita no Estádio da Luz, quer fora das quatro linhas, com um espetáculo multimédia, quer dentro das quatro linhas, em que o Benfica fez uma exibição a roçar o brilhantismo e elimina categoricamente um Bruges um pouco realmente apático e com pouca moral. Fernando Jorge, começamos pelo Benfica e pela festa do Benfica e pela passagem aos quartos de final do Benfica. Bom dia, Rui, e bom dia a todos os nossos ouvintes e àqueles que nos vão acompanhar. Sim, disseste muito bem que foi uma exibição, não foi uma, foram duas grandes exibições. Uma no plano multimédia do Benfica, muito bem montado, ao nível de uma Champions League, que já vimos, numa final, e depois o jogo em que o Essa Benfica... parte do Benfica está na vanguarda. Sim, o Benfica fez do show business. Exatamente. O Benfica fez um grande jogo, mais uma vez, sobre o Bruges. O Porto já tinha ganho ao Bruges também por 4-0, mas não com este brilhantismo que o Benfica fez. O Benfica esmagou completamente o Bruges. O Bruges até entrou razoavelmente bem. O Benfica é uma máquina que começa devagar e depois é difícil de parar. A grande rotação na frente. Um grande jogador, já aqui dissemos, e isto é mais um recado, que só agora é que estão a dar conta, quer os comentadores, quer as televisões, e mesmo alguns jogadores de bola, que já deviam ter chegado a essa conclusão, o passa-a-bola anda à frente. Eu costumo dizer isso e é verdade. À frente uns quilómetros dessa gente. Já tínhamos dito aqui que o grande jogador do Benfica, o grande jogador de equipa e a melhor aquisição, além do Roger Smith, como é evidente, ele é que é o maestro da equipa, é que os põe a jogar desta maneira, e não é por acaso que eles são quase os mesmos, mas completamente diferentes. Quem vê um Rafa, quem vê um João Mário, este é mais fundamental, o João Mário. A grande diferença entre o João Mário das épocas anteriores com o gadilhudo do Jorge Jesus e mesmo com o Veríssimo e com este treinador, e outros, Gonçalo Ramos, etc., são abismais, completamente abismais, nem comparação tem. E, portanto, este Ausner, já tínhamos dito aqui, que é o grande jogador para mim do Benfica e a melhor aquisição. É a peça que faz girar o xadrez. Pena agora que, vamos falar depois mais à frente aí. E, entretanto, o Benfica, com uma grande facilidade, marcou logo aos 38 minutos, um pouco até tarde, não é? Porque andaram ali com a bola, algumas boas jogadas e alguns falhados, é normal, não é? Não podem marcar todos, mas depois começou a engrenar e tornou fácil, de tal maneira, e tornou fácil e acabou com um resultado contundente de 7-1 no cômputo das duas mãos. Foi sim. Portanto, está apurado já para os quartos de final, está agora à espera das equipas, umas já apuradas, e outras que vão apurar, nomeadamente quando o Porto jogar agora amanhã com o Inter. Tenho a dizer que o Benfica a jogar desta maneira, não estou a ver lá equipa nenhuma que meta medo ao Benfica. O Benfica irá jogar taco a taco com qualquer das equipas que está lá. Algumas já saíram, no caso do Paris Saint-Germain, mais uma vez comprovou que só tem vedetas e joga pouco. O Bayern foi superior, também vi esse jogo também, foi superior, e portanto o Bayern é um dos grandes favoritos. Mas acredito que o Benfica irá se bater bem com qualquer destes adversários que irá sair no sorteio na próxima terça-feira. A semana continuou com a Europa League, não é? O Sporting tinha uma tarefa a priori muito complicada contra o líder da Premier League, o Arsenal, vinha com essa auréola, e o Sporting perde uma grande oportunidade de ir com vantagem, uma vez que falha golos que não devia e sofre um golo numa infelicidade, um autogolo de Morita. Fernando Jorge, achas que perante aquilo que viste entre o Sporting e o Arsenal, que é o futebol português que está mais competitivo, se aproxima mais das grandes ligas da Europa, ou foi um Arsenal que desiludiu de alguma forma por ser o comandante da principal liga? Não, o que me desilude aqui é as grandes equipas europeias a nível de treinadores.
Porque onde está bem servido o futebol português é nos treinadores. E nós podemos nomear os três, não é? Carlos Sérgio Conceição, não fica de fora também, que tem feito bons trabalhos. Com uma equipa sem, não digo banal, mas sem grandes jogadores, tem 2 ou 3. E, portanto, tem feito grandes resultados a nível da Champions League. O Roger Smith, agora que apareceu, e também com os mesmos, praticamente, meia dúzia de aquisições, tem feito um grande trabalho também. E o Rubem Amorim também, com a prata da casa, não é? Porque o Sporting tem tantos recursos como os outros, tem feito também um excelente trabalho a nível europeu. Saiu da Champions League por infelicidade também, podia ter ido mais longe, mas está a se abater-se bem, e nomeadamente com este Arsenal. É um jogo de grande incógnita. O Arsenal tem uma equipa muito superior. Aliás, são 800 milhões, se compararmos o orçamento, 800 milhões do Arsenal contra 250 do Sporting. A diferença é abismal. Mas dentro do campo, taticamente, e da maneira como joga o Sporting, a maneira como jogou o Arsenal, até dá a impressão que eles eram do mesmo campeonato. O Sporting jogou melhor que o Arsenal. O Arsenal também teve oportunidades. Foi um jogo repartido em que qualquer um podia ter ganho. O Sporting, ao fim, falha uma bola escandalosamente, além do azar que teve do Morita, conforme já disseste, de marcar um gol na própria baliza. Acontece a todos. E ontem também aconteceu, e é normal no futebol, quem anda lá dentro, às vezes a bola bate-nos ou a gente está virado, pensa que até vai tirar para a canto e tirar para dentro da baliza. E o Sporting, no fim do jogo, o Paulinho, teve uma boa jogada e praticamente sozinho podia ter resolvido o desafio. E o Sporting ia com mais moral para o segundo jogo, pelo menos com um golo à frente do Arsenal. É um jogo de grande incógnito, porque eu acredito que o Sporting vai fazer um grande jogo também, vai jogar liberto, portanto o Sporting não tem nada a perder. Quem tem mais a perder é o Arsenal. Porque é o primeiro, atenção que o Arsenal é o primeiro classificado da Champions League, e nós podemos dizer assim, então o Sporting porque é que não faz melhor? Não, o Sporting é uma equipa de altos e baixos, mas tem estado muito bem. Aliás, se fizéssemos somatório dos jogos do Sporting na Liga Europa e na Champions League, o Sporting estaria quase no topo da classificação aqui em Portugal. Tem falhado aqui, em alguns jogos. Sobretudo na primeira volta. Na primeira volta. Agora está mais estabilizado. O Rubem Amorim também deixou de inventar, quanto a mim, em algumas situações, deve colocar os jogadores nos seus devidos lugares e não fazer tanta rotação. No entanto, voltou a fazer uma rotação grande no Arsenal, porque tinha experimentado alguns. Portanto, está tudo em aberto para o segundo jogo. Queria só dizer aqui que o Rubem Amorim diz que tem mais 2 anos de contrato, o Benfica tem o Roger Smith, já disse isto, mas vou voltar a frisar que isto é muito importante, para não termos dúvidas no futuro. O Roger Smith, se tiver mais 1 ou 2 anos no Benfica, que será o máximo para fazer este tipo de trabalho, acho que o Benfica devia estar de olho no Rubem Amorim, se sair do Sporting a seguir. Era um grande treinador, qual eu gostaria de ver no Benfica, que eu gosto da maneira como o Sporting joga. E isso sem grandes recursos. Uma grande apologia ao mérito do Rubem Amorim. A semana continuou com a Liga B-Win, não é? Entretanto, os 4 primeiros ganharam, mas como estamos inseridos na Rádio Transforma, que é a rádio inquieta, o Passa a Bola também é um programa inquieto, e tem uma frase da semana um pouco, digamos, com a bola de cristal. A frase da semana é: entretenham-se para o 2º e 3º lugar, uma vez que o campeão está encontrado. Depois vamos dissecar o porquê desta frase, Fernando Jorge. Mas, entretanto, a Liga B-Win começou na sexta-feira com o jogo entre o Porto e o Estoril, que se previa desequilibrado, uma vez que o Estoril está a atravessar uma má fase e o Porto precisa de ganhar para manter-se inteiro na luta pelo título. O jogo foi, de alguma forma, a nível do resultado, muito equilibrado. O que é que aconteceu? O Porto jogou muito mal, o Estoril foi superior ao que tem sido. Dizes bem, previa-se, mas também se previa nos jogos anteriores aqui no Dragão, e falamos mais nos jogos aqui no Dragão anteriores a este, com o Vizela e com o Gil Vicente, que até ganhou. O Porto jogou muito mal nestes 3 jogos, incluindo este. Algumas alterações que o Sérgio Conceição fez, nomeadamente naquilo que eu penso, ou na minha opinião, a pensar no jogo de amanhã, terça-feira, com o Inter. Descansou alguns, nomeadamente o Taremi, o Uribe, o Galeno, que é um dos equilibradores que o Porto tem poucos, o PP também no banco. Portanto, estes 4 indivíduos começaram no banco do Porto. O Porto não está como o Benfica neste momento em termos de equipa, quer dizer, não tem banco para
dinâmica à altura para do tirar futebol estes 4 recente. jogadores ou 5 que o Porto tem dos melhores, são dos melhores. E, portanto, o Porto começou mal, foi um jogo fraco a nível da primeira parte. Acabou o Porto por ganhar os 3 pontos, que era o mais importante para não descarrilar e entregar o campeonato. Praticamente o campeonato estava entregue. Se tem perdido aqui de ponto, bastava só empatar. Não empatou por uma grande infelicidade e a selhice do Gamboa, que tem aos 89 minutos a baliza aberta e atirou juntinho ao poste. Portanto, essa bola se entrasse, provavelmente o Porto muito dificilmente ia dar a volta. Teve que meter as suas armas principais, o Taremi, principalmente lá para a frente. Um penalti sobre o Taremi, mas um penalti desta vez bem marcado, sem necessidade nenhuma do defesa. O Mexer, que é um indivíduo com alguma experiência, já com alguma idade, e bastante experiência do futebol português, não pode entrar daquela maneira, seja sobre o Taremi ou sobre outro qualquer, que já se sabe que é penalti claríssimo a partir do momento que não chega primeiro à bola. Claro. E, portanto, é uma azelice. E o Porto não tem culpa dessas azelices. O Porto acaba por ganhar 3 pontos, porque marcou mais do que o Estoril. O Estoril foi uma agradável surpresa, com o Ricardo Soares, depois da substituição por Veríssimo. Jogou muitíssimo bem, desinibido, foi uma equipa que não meteu autocarros, teve oportunidades também, jogou ali olhos nos olhos com o Porto durante bastante tempo. E o Porto depois só teve uma grande supremacia quase ao fim, quando meteu, conforme eu já disse anteriormente, as suas melhores elementos. Os seus melhores jogadores. Portanto, mantém-se na mesma o Porto em segundo lugar, com os 3 pontos arrecadados, e o Estoril terá que chegar a mais uma oportunidade para, se estiver a jogar a este nível, o Estoril provavelmente não irá ter problemas em manter-se na primeira divisão. Sim, senhor. Entretanto, o Braga tinha uma deslocação que se antevia bastante difícil, a Vizela, e acaba por golear o Vizela. Uma primeira parte equilibrada, o Braga será a chave do jogo, não marcar a pouco tempo do descanso. Bem, hoje vou-te pegar nas tuas deixas e realmente é verdade. O Vizela, por aquilo que tinha feito, quer contra o Porto, quer contra o Benfica, tinha feito uma grande exibição, em que o Benfica ganhou, provavelmente, se calhar, o melhor resultado na altura. Até era um empate, por aquilo que jogou o Vizela. Depois o Vizela deslocou-se ao Estádio do Dragão, fez também outra grande exibição, também perdeu por mera infelicidade. O Vizela, neste jogo, foi uma sombra da equipa que foi nestes 2 jogos, contra o Porto e o Benfica. Na primeira parte não foi um jogo de grande quilate ou de grande técnica, de grande requinte, foi um jogo mais ou menos mal jogado por ambas as equipas, melhor o Braga do que o Vizela nunca se entendeu. Aos 43 minutos, depois há um lance fundamental, de uma anulação de um golo ao Vizela, eles ficaram completamente desorientados. Há um lance depois fortuito, que a bola de um ressalto vem para o Muserati, que atira a baliza e faz um golo bate, aos 43 minutos e vai para o intervalo, exatamente, além de bater num defesa e desviar a bola do guarda-redes. Provavelmente o guarda-redes defendia aquela bola. O Braga vai para o intervalo a ganhar 1-0, que é sempre muito importante em cima do intervalo. O Braga bem na segunda parte, e quando todos nós contávamos, eu estive a ver esse jogo também, quando contávamos que o Vizela ia voltar a fazer, ou pelo menos tentar empatar a partida com o Braga e depois ficavam empatados e ia-se ver o que é que ia resultar disso. Não, o Braga fez uma extraordinária segunda parte, o Vizela muito abaixo, muito aquém do que nos habituou, e o Braga foi completamente massacrado. Foi massacrado na segunda parte por um Braga que quase todas as oportunidades que teve, as aproveitou. E ainda falhou mais uma ou duas, o resultado poderia ter sido mais dilatado. Portanto, uma grande vitória de um Braga, fica moralizado para o próximo jogo, que será importante e que é decisivo, quer para um, provavelmente, mas é um jogo muito importante, quer para o Porto, quer para o Braga, que vão se encontrar agora para o segundo lugar. Não é por acaso que fizemos essa referência à frase da semana, porque o Benfica, da maneira como está a jogar, só para as pessoas entenderem, o Benfica, da maneira como está a jogar, na minha opinião, muito dificilmente irá perder este campeonato, porque eu não vejo as outras equipas vão perder pontos também, e não vejo em 10 jogos que faltam agora o Benfica perder 8 pontos. Ainda tem que jogar com os três que vão atrás na classificação, o Sporting, o Porto e o Braga, mas eles também têm que jogar entre eles, tirando o Sporting, que já jogou. E, portanto, a frase da semana, portanto, contempla a nossa previsão já para o final do campeonato, em que o Benfica será o campeão, daí o Porto, Braga e Sporting terem que entreter com o segundo e terceiro lugar.
Visto que ontem o Benfica desloca-se à Madeira, tem um primeiro quarto de hora repartido, o Marítimo mostra ousadia, mostra determinação, causa alguns engulhos ao Benfica, mas a partir do primeiro quarto de hora o Benfica torna-se um rolo compressor e acaba por vencer com todo o mérito e realizando inclusivamente uma exibição bastante agradável, com golos bem conseguidos. Que te pareceu, e daí esta frase tua tão forte de já estar encontrado o campeão? E com convicção. Sim, mas isto foi... o Benfica deslocou-se à Madeira, que tem sido sempre palcos difíceis para os grandes, nem sempre lá ganha. O Benfica necessitava de ganhar também e fazer um bom jogo também na sequência dos jogos que tem feito, até porque tinha feito uma grande exibição na Champions League, e às vezes o jogo a seguir não é assim tão bem equilibrado. Há um certo desgaste. Exatamente. Não foi o caso do Benfica. O Benfica o Marítimo entrou razoável, o Benfica também, mas o Benfica, eu vou fazer aqui um termo de comparação muito interessante. O Benfica faz-me lembrar aqueles carrosséis que todos nós já andamos, que começam muito devagarinho e depois vão atingindo uma forma, uma velocidade que depois ninguém nos para. O Benfica é exatamente isso que eu vejo. Compara o Benfica a um carrossel. O Benfica começa devagarinho, as equipas, se o deixarem jogar, eles vão ganhando velocidade e depois entram numa velocidade de cruzeiro que muito dificilmente são parados. A não ser que tenham uns árbitros que estejam contra o sistema ou que ponham alguém cá fora ou alguma coisa do género. O Benfica fica imparável, porque na linha da frente tem jogadores muito móveis, que não se sabe quais são os lugares deles. Agora, o Benfica jogou até sem o Rafa por gripe. Sim, e sem o Gonçalo Guedes. E o Gonçalo Guedes também foi operado. O Draxler também, que para mim foi um bluff, já disse aqui há bastante tempo, foi operado também, portanto o Benfica não conta com estes três elementos. Levou já o norueguês e o dinamarquês, as novas aquisições, as últimas de janeiro. Tem um grande jogador que ele tem pilhas Duracell, provavelmente, chamado Alsnes, para mim o melhor jogador em campo. Já tinha sido na Liga dos Campeões também, a nível de um Rafa e de um Gonçalo Ramos, que pelos golos merecia ter sido eleito pela UEFA. O Rafa teve um gesto muito bom, em que lhe ofereceu o troféu e muito bem. E, portanto, o Benfica passa na Madeira com um jogo enleante, um jogo em que começam a ser difícil travá-los, porque é o que eu digo, na frente, o Benfica com o Gonçalo Ramos, que é o primeiro defensor que o Benfica tem. Portanto, quando o Benfica perde a bola, ele é o primeiro logo a tentar defender. O Alves na esquerda, por a falta destes dois jogadores. O Neres, no lugar do Rafa, também jogou muito bem naquela situação. O Chiquinho também para o campeonato também tem jogado bem, está em boa forma também. Portanto, o Benfica está bem goleado e a equipa está muito moralizada e muito dificilmente, é por isso que vem a frase, muito dificilmente irá perder pontos. Acredito que os outros vão perder mais do que o próprio Benfica. Não quer dizer que vai fazer um campeonato até ao fim, a ganhar os jogos todos, mas muito dificilmente... Não prevês dificuldades nesta caminhada? De avanço. É que ainda faltam 10 jornadas. O João Mário teve um penalti falhado e bem marcado pela equipa de arbitragem. Pensou-se que o Benfica iria ter mais dificuldade, porque praticamente foi aos 31 minutos, não é? Portanto estávamos quase no intervalo. Mas o tal golo a acabar a primeira parte do Neres aos 45 mais 3, praticamente, exatamente. Como o do Braga também no Vizela, e portanto deu outro elan ao Benfica para uma segunda parte em que o Benfica foi muito superior ao Marítimo. O Marítimo depois fisicamente foi abaixo e psicologicamente também. E o Benfica marca 3 golos, como podia ter marcado mais golos, e portanto ganha 3 pontos merecidamente. O Marítimo vai ter que jogar mais um pouco. Sim. Para tentar se safar da descida de divisão. Vai ser uma luta a 3, uma vez que o Passos Ferreira ganhou em casa e, portanto, aproximou-se, já deixou o último lugar para o Santa Clara e aproximou-se do Marítimo. Também é uma luta ali a 3. E esta jornada, entretanto, não fica concluída, uma vez que hoje há um Casa Pia, mas ontem terminou a jornada com o domingo terminou com o Sporting Boa Vista, em que o Sporting esmagou quase por completo o Boa Vista e que marca um golo
Nuno Santos marcou um golo que vai ficar para a história, uma vez que é realmente um golo excepcional. O que é que tens a dizer sobre o teu Boa Vista e um Sporting muito superior? Sim, antes de mais, Rui, deixa-me dizer-te que isto não foi uma pantera que foi à albalada, isto foi um gatinho, não é? Até dito pelo próprio Petit. O Petit também tem culpa no cartório, porque o Petit é um treinador que está a fazer um trabalho razoável no Boa Vista, atendendo que o Boa Vista tem fracos recursos económicos, tem algumas limitações, mas tem lá jogadores para jogar mais. Jogar mais, quando eu digo jogar mais, não é jogar mais em fio de jogo, não, jogar mais ao ataque. O Boa Vista pouco joga ao ataque. Geralmente o Boa Vista começa-se a mostrar quando está a perder por 1 ou por 2. O Boa Vista aqui não mostrou nada. O Sporting ganhou com à vontade, podia ter ganho por mais. O Boa Vista esteve muito mal em todos os setores e o Petit foi um dos grandes culpados por não mostrar a ambição de o Boa Vista fazer mais qualquer coisa. Eu vi este Boa Vista, do qual toda a gente sabe que eu vou ver ali os jogos ao Bessa, vi contra o Benfica, o Boa Vista fez uma boa exibição contra o Benfica, até marcou um golo e complicou um pouco a vida ao Benfica na altura, mas fez outro tipo de jogo, mesmo até contra o Porto, no Bessa, fez um bom jogo e ganhou ao Sporting, a este mesmo Sporting, no Bessa, com uma grande exibição. Ontem foi um gatinho, não se viu nada. O Boa Vista desligado, o Boa Vista completamente fora do jogo, um Boa Vista animicamente em baixo, não percebo. Não percebo como é que um Gorré, que é um indivíduo que é desequilibrador, não consegue ter lugar nesta equipa. Não percebo também porque é que se tirou o defesa central, o Sasso, que estava a jogar bem, e é um indivíduo sempre perigoso nas bolas paradas, nos cantos e tudo, porque ele ganha muitas bolas de cabeça quando vai lá à frente, não é? É uma das coisas boas que ele tem outras más como qualquer outro jogador. Não joga por opção, mas não joga para jogar o Canão, que nunca foi defesa central, é um lateral direito adaptado pelo Petit e é uma pura invenção do Petit neste jogo. Portanto, o Sporting foi um justo vencedor, um grande golo do Nuno Santos, de trivela. E ele já tem tentado isto várias vezes. Ele já tem tentado isto. Ele tentou um trivela também. Depois tentou um trivela também. E, portanto, é um indivíduo que nos habituou a essas coisas. E é um golo fantástico. Que vai ficar neste Quaresma campeonato. O Porto também jogava muito com essa até pela força com que a bola foi enviada e a direção. E mais uma vez o Amorim fez 3 ou 4 alterações, que eu acho que o Amorim faz alterações a mais. Acabou por calhar bem. O Boa Vista também não deu muito. Mas o Sporting parece-me que contratou um diamante em bruto que é chamado Diamond. Sim, que veio lá do Mafra. Um jogador acima da média para a idade que tem. Ainda é novo, tem 19 anos, ainda está o Passa-a-Bola, como realmente já perceberam, é um programa que tenta ser polémico, que fala das coisas e que assume a sua identidade. E a próxima semana vai confirmar ou não esta frase que nós deixamos de que o Benfica já é campeão. Uma vez que primeiro o Benfica vai receber o Guimarães, que é sempre um adversário incómodo, e depois, a seguir, sem o seu principal jogador, uma vez que foi amarelado com o 5º cartão. E depois temos um Braga-Porto que definirá muito sobretudo para os lados do Porto, não é? Se o Porto não vencer e o Benfica vencer, realmente esta frase nossa que antecipamos tem toda a razão de ser. Fernando Jorge, o que é que te apraz dizer sobre esses 2 jogos que podem decidir o campeonato? Sim, basicamente o Porto, se for a Braga ganhar ao Braga, dificilmente o Braga irá atingir o 2º lugar. Se o Porto perder ou empatar em Braga, bem confirmar aquilo que a gente estamos a antecipar já, que o campeonato está entregue. Se o Braga ganhar, está tudo em aberto na mesma para o 2º lugar, porque o Braga ainda terá outros jogos também, assim como o Porto, e ainda tem capacidade para recuperar. É um jogo difícil, atendendo, e como geralmente é um jogo tripla para mim, atendendo que o Porto não está a jogar grande coisa, nomeadamente em casa. Vamos ver o jogo amanhã para a Champions League também, com o Inter. O Porto vai ter que dar muito à perna amanhã e ter muito cuidado, que é uma equipa italiana que vai jogar um pouco na retranca, como é normal,
e se calhar com o Lukaku lá na frente para Mas penso de que o Porto início tem todas e tal. as condições, Tem todas as condições para passar. Ainda agora o Inter É bom para o perdeu, futebol português, a ver se não vem passamos. num bom momento. Exatamente, a ver se forma. passamos os Penso neerlandeses, que o Porto não é? vai passar. Para termos direito a 3 equipas em Passar porque 2025. é melhor. Sim. E, portanto, é um jogo difícil para o Porto. O Braga está, se disséssemos assim, ganha de momento a equipa que está a jogar melhor, o Braga está a jogar melhor. Mas nem sempre é isto que se vê na O Porto prática. é muito competitivo. Sim. E, que sempre E, portanto, contar acredito com que vai ser um jogo taco a taco de desfecho imprevisível. O Benfica joga com, como já disseste, com o Guimarães, sem o melhor jogador, mas o Benfica, da maneira como joga, vai tapar bem essa brecha com outro jogador qualquer, até com o Neves, o João Neves, que é um jogador que pode ir para ali, eu gosto muito dele, do miúdo. É mais um dos miúdos que não se falava na altura. Falou-se noutros que não estão a aparecer e desapareceram do mapa. E o António Silva, este João Neves e outros, e nomeadamente o Tiago Obeia, gostei muito dele, fez uma grande exibição no Dragão, mais uma vez marcou um golo ao Porto, e isso é importante. Quem marca golos ao Porto, para mim, é muito importante, que é com o Porto e equipas assim difíceis de bater, que se vê os bons jogadores, e este Tiago Obeia comprovou isso, estamos fartos de dizer aqui. Acredito que ele para o ano esteja lá no plantel, e portanto o Benfica, com maior ou menor dificuldade, irá ganhar também ao Guimarães. O Guimarães teve agora também este percalço em casa que não se contava, porque estava a trabalhar bem para ver se ficava ali pelo menos no quinto lugar, e vamos ver. O Sporting tem uma deslocação também difícil para manter o terceiro lugar e a aproximação ao Braga, no caso do Braga perder, ou o Porto, mas vai ao Gil Vicente também, que não é um jogo fácil. Portanto, teremos uma jornada aqui com algum grau de dificuldade para os 4 primeiros da linha da frente. Os outros é uma luta a 3 para a descida da divisão. E com esta previsão para a próxima semana, nos despedimos com amizade e desejando que o Porto amanhã seja uma equipa, como nos tem habituado, uma equipa forte na Europa e elimine este Inter que está perfeitamente ao seu alcance. Uma boa semana para todos. Obrigado e uma boa semana para todos.